de cafeína. Quando a gente trabalha com variáveis de natureza quantitativa e 2 grupos aqui, a gente pode trabalhar com os seguintes testes, né? De forma geral, a gente pode trabalhar com o teste T ou as suas variações não paramétricas. Então, 2 grupos, teste T ou suas variações não paramétricas, certo? O teste T, a gente tem 3 variações de teste T, tá? Primeiro, a gente tem o teste T não pareado. A gente pode ter o teste T pareado, ou a gente pode ter o teste T para uma amostra. Lembrando que toda vez que a gente fala em teste T, a gente está falando de um teste para dados que apresentam uma distribuição normal. Ah, Patrícia, o que é distribuição? A gente tem aí uma série de distribuições, né, na análise estatística, distribuição gaussiana, distribuição de Poisson, uma série de distribuições, e dentro dessas distribuições, uma das distribuições mais utilizadas, que representa realmente o que a gente observa na natureza, é a distribuição gaussiana ou distribuição normal. Como ela representa a maioria das distribuições presentes na natureza, eles colocaram esse nome de distribuição normal, tá? Distribuição gaussiana, devido ao carinha que derivou a fórmula matemática, né, para estabelecer esse tipo de distribuição, mas a gente não vai estar falando aqui de matemática, a gente vai falar como que a gente aplica e avalia essa distribuição, né? Então, o teste T, propriamente dito, ele necessita, um dos critérios que ele apresenta é de que a nossa distribuição, que a distribuição dos nossos dados, necessariamente seja uma distribuição normal, tá? Então, independente se é teste T pareado, se é teste T não pareado, se é teste T para uma amostra, a distribuição dos nossos dados precisa ser uma distribuição normal, senão a gente não pode realizar teste T propriamente dito. Isso em relação ao teste. Aí você pode estar perguntando, Patrícia, mas aqui tem um não pareado para uma amostra, quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro? Então, eu vou explicar. Teste T não pareado, ele é utilizado quando temos amostras independentes. Amostras independentes, amostras que não dependem uma da outra. Então, eu tenho um grupo de pacientes que foram tratados com um antibiótico e um grupo de pacientes que não foram tratados com antibiótico. Então, 2 grupos diferentes, 2 grupos independentes. Ou eu posso ter um grupo de pacientes hipertensos, pacientes com pressão alta, né, no popular, pacientes com pressão alta, chegam no ambulatório e eu vejo como que está a pressão desses pacientes no momento que eles chegam no ambulatório. Eu vou administrar um medicamento para reduzir essa pressão arterial, e depois, por exemplo, de 3 horas, eu mensuro a pressão arterial desses mesmos pacientes, tá? Então, eu tenho lá o grupo de pacientes, quando eles chegam no ambulatório, medi a pressão deles no momento que eles chegaram, e depois de 3 horas, eu mensuro a pressão desses mesmos pacientes. Então, eu estou falando aí de um mesmo grupo de pacientes em diferentes períodos de tempo. Quando eu estou falando de um mesmo grupo avaliado em períodos de tempo diferentes, eu estou falando de dados pareados ou dados dependentes, tá? Então, teste T não pareado, amostras independentes, teste T pareado, amostras dependentes. E teste T para uma amostra, Patrícia? Teste T para uma amostra, também é preciso que a minha amostra apresente uma distribuição gaussiana, só que eu vou estar trabalhando aí com um único grupo, e eu vou comparar esse grupo frente a um valor de referência já previamente estabelecido na literatura. Então, o exemplo que eu gosto bastante de dar é em relação à ingestão de calorias diárias, né? A gente tem que um adulto de 70 quilos, o pessoal da nutrição vai saber falar melhor que eu, tem uma ingestão calórica média diária de 2.200 calorias. Então, 2.200 já é um valor médio previamente estabelecido, né? Então, eu quero saber se um grupo de pacientes que eu tenho está realizando
essa ingestão calórica média de 2.200 calorias. Eu vou verificar se existe ou não discrepância da ingestão calórica do meu grupo de pacientes frente a esse valor de referência. Aí, eu realizo o teste T para uma amostra.